Na história bíblica do povo de Deus, após o grande dilúvio, Abraão é apresentado como o primeiro dos assim chamados patriarcas, os outros sendo Isaque, seu filho, e Jacó, seu neto e filho de Isaque. A eles, Deus demonstrou a sua primazia e fez a promessa de dar-lhes múltiplos descendentes, fama, proteção divina, e profetizou que se tornariam uma grande nação e seriam uma bênção para todas as demais. Quando Deus começou a trabalhar com Abraão, cujo nome foi mais tarde alterado para Abraão, Deus deu a ele uma ordem e uma incrível promessa. O Senhor disse a Abrão: deixa a tua terra e tua família, e a casa do teu pai, e vai para a terra que te vou mostrar. Farei que sejas pai de uma grande nação. Abençoar-te-ei e tornarei o teu nome famoso. Tu próprio serás uma bênção para muitos outros. Abençoarei todos os que te fizerem bem, mas amaldiçoarei os que te fizerem mal. Por teu intermédio serão abençoados todos os povos da terra. Abraão teve 2 filhos. O primeiro foi Ismael e o segundo Isaque. O primeiro nasceu de sua escrava, Agar, pois Sara, que então se chamava Sarai, não podia ter filhos. Em seguida, Deus fez uma aliança com Abrão e lhe prometeu uma descendência. Abrão já tinha 99 anos. É a partir desse momento que ele se passou a chamar Abraão, significando pai de multidão. O nascimento de Isaque é contado no livro de Gênesis, capítulo 21. A esse respeito, o apóstolo Paulo comenta na sua epístola aos Gálatas, no capítulo 4. Diz lá que Abraão teve 2 filhos, um da escrava e outro de sua mulher que era livre. Mas houve uma diferença entre o nascimento do filho desta última e o da escrava. O filho da mulher escrava nasceu de uma tentativa humana de fazer cumprir a promessa de Deus. Mas o filho da mulher livre nasceu em cumprimento do propósito de Deus, da sua promessa. Ora, estas 2 mulheres representam 2 alianças. Uma é a do Monte Sinai, o tipo de aliança feita com Agar, que dá à luz filhos para a escravidão. Ora, Agar é o Monte Sinai na Arábia e representa a Jerusalém existente agora, pois tanto ela como seus filhos vivem na escravidão. Mas Sara, a mulher livre, representa a Jerusalém celestial. Ela é a nossa mãe. Paulo está aqui afirmando que devemos buscar a cidadania da Jerusalém celeste, a cidade santa Nova Jerusalém, que o apóstolo João a viu descendo do céu junto de Deus, conforme descrito no capítulo 21 do seu livro do Apocalipse. Portanto, se Deus fala de uma nova aliança, é porque considera a anterior caducada. E se prescreveu por antiguidade, ela deve estar posta de lado. A Jerusalém existente hoje e as tentativas de nela se construir o novo templo de Salomão dedicado a Nosso Senhor serão totalmente ignoradas por ele. Voltando a Isaque, ele e a sua esposa Rebeca tiveram os filhos gêmeos, Esaú, que foi o primeiro a nascer, e o segundo, Jacó, logo em seguida. Jacó obteve a primogenitura no lugar de Esaú, pois este a desprezou e a vendeu ao seu irmão Jacó. Nessa história, não há ninguém bem nas fotos, pois o próprio Jacó havia se passar por Esaú para receber a bênção de Isaque, seu pai. E a partir desse momento, Esaú passou a odiar o seu irmão.
quando ambos finalmente se encontram depois de anos de separação, aí fazem a reconciliação. Num legado simbólico, os descendentes de Esaú, também chamado Edom, se tornaram inimigos de Israel. A animosidade entre esses dois povos foi contada até mesmo em alguns versos, e especialmente no do Salmo 137, que diz o seguinte: lembra-te, Senhor, do que esses edomitas fizeram. No dia em que Jerusalém foi capturada, disseram: arrasem-na, arrasem-na inteiramente, gritando. De qualquer forma, Deus escolheu Jacó como seu servo, como ele já havia anunciado a sua mãe Rebeca. Ele mesmo mudou o nome de Jacó para Israel, significando aquele que luta com Deus ou Deus luta. O profeta Oséias confirmou esse encontro na seguinte passagem do seu livro homônimo: Jacó lutou contra Deus, lutou com o anjo e prevaleceu. Chorou e suplicou por uma bênção. Encontrou-se face a face com Deus em Betel. Jacó teve 12 filhos. Queremos lembrar os nomes dos 12 filhos, porque deles descendeu toda a nação de Israel. De fato, as 12 tribos de Israel levam os nomes de 10 filhos de Jacó e de 2 filhos de José. A sua primeira esposa, Leia, teve Ruben, que foi o filho mais velho de Jacó, Simeão, Levi, Judá, Issacar e Zebulão. Sua segunda esposa, Raquel, irmã de Leia, teve a José e a Benjamim. E ainda Jacó teve filhos com 2 criadas, a Bila, que gerou a Dan e a Naftali, e a Zilpa, que gerou a Gad e a Zer. Mais tarde, em Gênesis 48, Jacó transmitiu seu nome, Israel, aos filhos de José, Efraim e Manassés. Jacó, antes de morrer, deu uma bênção profética a todos os seus 12 filhos, retratando em grandes contornos a história futura de uma nação que viria à existência, a grande nação de Israel, o povo eleito de Deus. Em sua bênção, ele viu cada filho e seus descendentes fazendo parte dessa nação redentora. E a sua bênção abrange toda a história de Israel, desde o tempo de Jacó até sua conclusão final, ainda a ser consumado. Jacó quis contar a seus filhos sobre o fim dos dias, quando o Messias viria, mas foi impedido pelo Espírito Santo. Deus o impediu porque ele não queria que ninguém soubesse o dia ou a hora em que o grande rei de Israel surgisse. Ainda nessa profecia, Judá receberia elogios de seus irmãos pela supremacia em Israel, conforme o seguinte relato bíblico. Então Jacó chamou todos os seus filhos e disse-lhes: juntem-se aqui, perto de mim, e dir-vos-ei o que será de vocês no futuro. Ouçam-me, ó filhos de Jacó, escutem Israel, o vosso pai. E dirigiu a palavra a cada um de seus filhos, começando por Ruben, o mais velho, e terminando em Benjamim. Ao seu filho José, profetizou o seguinte: José é como uma árvore frutífera, produzindo frutos junto de uma fonte. Os seus ramos passam acima do muro. Foi gravemente ferido por aqueles que se atiraram sobre ele e o perseguiram. Mas o seu arco permaneceu firme, e os seus braços jamais esmoreceram, diante do poderoso de Jacó, o seu pastor, o rochedo de Israel.
Que o Deus dos teus pais, o Todo-Poderoso, te abençoe com as bênçãos dos céus e também com as da terra, as bênçãos dos seios, assim como as da madre. Que as bênçãos do teu pai ultrapassem as bênçãos das antigas montanhas, que chegam às alturas das colinas eternas. Estas serão as bênçãos que descerão sobre a cabeça de José, que teve de se separar dos irmãos. Ao seu filho Judá lançou a seguinte profecia: Judá, os teus irmãos se louvarão. Destruirás os teus inimigos. Os filhos do teu pai se inclinarão perante ti. És como um pequeno leão que acabou de tragar a sua presa. Ou assenta-se como um forte leão e deita-se como uma leoa. Quem ousará despertá-lo? O cetro real não deixará de lhe pertencer, até que venha Silo, a quem todo mundo obedecerá. A palavra Silo vem de Shilo ou Shiloh, um messiânico título que significa ele de quem é. Em outras palavras, a autoridade real seria investida na tribo de Judá até que o Messias aparecesse, quando ele reinaria como o líder supremo do povo. Então Silo aqui representa uma citação ao Messias. A promessa patriarcal da semente vindoura foi cumprida na vinda de Jesus, o Messias, um descendente de Abraão, por meio do qual pessoas de todas as nacionalidades pudessem receber a salvação. Os descendentes de Abraão foram escravizados no Egito. Esse período de tempo começou quando José, bisneto de Abraão, neto de Isaque, filho de Jacó, levou os israelitas ao Egito, onde mais tarde eles se tornaram escravos. Moisés conduziu os israelitas para fora do Egito com a peste da Páscoa, que destruiu o Egito e permitiu o êxodo israelita do Egito para a terra de Israel. Moisés foi quem escreveu a Torá, o Pentateuco, os 5 livros fundamentais da fé israelita, que são também os 5 primeiros livros da Bíblia. Moisés profetizou bênçãos e maldições sobre os israelitas. Eles seriam abençoados se obedecessem a Deus, mas experimentariam uma maldição se não os obedecessem. Essas bênçãos e maldições desde então seguiriam como sina entre os israelitas. Moisés liderou a peregrinação do seu povo através do deserto por 40 anos. Deus o usou para resgatar o seu povo da escravidão no Egito e levá-los através do deserto à terra prometida. Moisés é quem os representou diante de Deus, resolveu suas disputas e disse-lhes o que Deus requeria deles. Moisés, antes de falecer, abençoou o seu povo. Especificamente, a tribo de Judá disse: Ó Senhor, ouve o grito de Judá, une-o com Israel. Com as suas mãos, ele defende a sua causa e livra dos seus inimigos. Em relação à tribo de José, afirmou: Que a sua terra seja abençoada por Deus com o orvalho do céu e também com águas profundas. Que ele seja abençoado com o melhor daquilo que o sol faz crescer, tornando-se cada vez mais rico, mês após mês, com a melhor dos frutos das colinas e dos eternos outeiros. Que ele seja abençoado com os melhores dons da terra e da sua plenitude e com o favor de Deus que apareceu na sarça ardente. Que todas estas bênçãos venham sobre José, que é príncipe entre os seus irmãos. Ele é como um boi novo, em toda a sua força e pujança. As suas pontas são como as de um boi selvagem, para ferir as nações, seja onde for. Esta é a minha bênção sobre as dezenas de milhares de Efraim, sobre os milhares de Manassés. Lembramos-nos de que Jacó havia dado o seu nome, Israel, aos 2 filhos de José,
Efraim e Manassés. Antes de falecer, o Senhor mostrou a Moisés a terra prometida. E depois de sua morte, comissionou seu ajudante Josué, filho de Num, e disse-lhe: Moisés, o meu servo, morreu. Leva o povo a atravessar o Jordão para a terra prometida. Digo-te o que disse a Moisés: toda a terra por onde fores pertencerá a Israel. As terras conquistadas em Canaã foram distribuídas entre as 12 tribos de Israel. Algumas, o próprio Moisés tinha-lhes distribuído previamente essas partes. Outras foram doadas às restantes 9 tribos e meia de Israel após a sua conquista. Quando Josué finalmente licenciou os exércitos de Israel, cada tribo foi para os seus novos territórios, que tomaram posse da terra que lhes tinha sido doadas. Por fim, a terra descansou e não houve mais guerras. Mas depois dessa geração veio outra que ignorou o Senhor e tudo o que ele tinha feito por Israel. Assim, sempre que a nação de Israel saía, o Senhor dificultava-lhe a ação. Tinha-os avisado de si mesmo, tinha até prometido que o faria, mas se compadecia quando o povo se encontrava em grande aperto, o Senhor fazia levantar-se juízes para livrá-los dos inimigos. Mesmo assim, Israel não quis ouvir esses juízes, pondo-se a adorar outros deuses. Bem depressa se desviaram da verdadeira fé dos seus pais, pois recusaram obedecer aos mandamentos do Senhor. Cada juiz salvava o povo de Israel dos seus inimigos, enquanto vivia. Porque, como havia dito já anteriormente, o Senhor se apiedava com o clamor do povo sobre o peso da opressão. Mas quando o juiz morria, deixavam de viver com justiça e faziam ainda pior do que os seus pais. Dirigiam novamente preces aos ídolos pagãos, lançando-se ao chão em atitudes de humilde adoração. Nos tempos em que as famílias israelitas iam até o tabernáculo em Silo para adorar o Senhor dos Exércitos e sacrificar-lhe, Deus levantou Samuel como profeta do Senhor e transmitiu-lhe as suas mensagens em Silo, e ele ali se comunicava com o povo de Israel. Sendo já muito idoso, Samuel constituiu seus próprios filhos como juízes. Porém, esses não andaram nos caminhos do pai. Antes se deixaram levar pela cobiça e venderam-se a troco de presentes, pervertendo a administração da justiça. Então, os chefes de Israel pediram-lhe um rei de fato. Samuel, após consultar o Senhor, convocou todos os chefes das tribos e proclamou Saul como seu primeiro rei. Logo em seguida, em Gilgal, Saul foi confirmado como rei de Israel, o primeiro. Ele tinha então 30 anos. O seu reinado durou 40 anos. A respeito desse reinado, o Senhor um dia confessou a Samuel: não há razão para continuares a ter pena de Saul, porque o rejeitei como rei de Israel. Pega num recipiente com azeite e vai a Belém encontrar-te com um homem chamado Jessé. Escolhi um dos seus filhos para ser o novo rei. Assim Samuel pegou no azeite que trouxera e derramou-o sobre a cabeça de Davi, o filho mais novo de Jessé. E o Espírito do Senhor veio sobre Davi nesse dia em diante. Mais tarde, quando Davi e sua família e mais os seus homens com as respectivas famílias mudaram-se para Hebrom, os líderes de Judá vieram dar-lhe as boas-vindas e consagraram-no rei sobre o povo de Judá. Ainda os representantes de todas as outras tribos de Israel vieram ter com Davi em Hebrom e ofereceram-lhe a garantia da sua lealdade.
e disseram o seguinte: Somos do mesmo sangue que tu. Mesmo quando Saul era o rei, tu eras o nosso verdadeiro chefe. Foi a ti que o Senhor disse: Serás o pastor do meu povo de Israel. Serás o seu rei. Então Davi fez uma aliança diante do Senhor com os anciãos de Israel ali em Hebron, e eles consagraram-no rei de Israel. Davi era rei de Judá havia 7 anos e meio, desde a idade dos 30 anos. Davi decidiu levar as suas tropas até Jerusalém para combater os jebuseus que ali viviam. Ele e os seus homens derrotaram-nos e capturaram a fortaleza de Sião, que então se denominou Cidade de Davi. E ali governou durante 30 anos em Jerusalém, como grande soberano, tanto de Israel como de Judá. E o seu reinado durou 40 anos. Do ano de 1010 a.C. a 970 a.C. E Davi quis construir uma habitação para o seu Deus. O Senhor falou pessoalmente a ele o seguinte: Tiveste a feliz ideia de me construir um templo para a habitação do meu nome. Mas não serás tu a construí-lo. Será o filho que te há de nascer que edificará o templo ao meu nome. Como profetizado, foi Salomão, o seu filho, que o sucedeu como rei de Israel e quem construiu o templo do Senhor e o palácio real. Durante o seu reinado, Salomão fez o que era mal aos olhos do Senhor, recusando-se a segui-lo, ao contrário do seu pai Davi. Chegou mesmo a construir o santuário pagão no Monte das Oliveiras, para as suas inúmeras mulheres e concubinas pagãs. Disse, pois, o Senhor, Deus de Israel: Deixarei que Salomão reine durante o resto de sua vida. Será das mãos do seu filho que tirarei o reino, e a ti eu darei 10 tribos. Ele ficará com a restante, para que os descendentes de Davi continuem a reinar em Jerusalém, a cidade que escolhi para que o meu nome seja honrado. Colocar-te-ei sobre o trono de Israel e dar-te-ei poder absoluto. Se prestares ouvidos às minhas palavras, andares nos meus caminhos e fizeres o que eu considero justo, obedecendo aos meus mandamentos, como fez o meu servo Davi, então abençoarei a ti, e os teus descendentes terão um reinado firme para sempre. Fiz esta mesma promessa a Davi. Por causa do pecado de Salomão castigarei os descendentes de Davi, embora não para sempre. Com Davi e Salomão, Israel esteve unido com as suas 12 tribos. Nesses dias de Saul, de Davi e Salomão, Judá fazia parte do Reino Unido de Israel. Após a morte de Salomão, o reino foi dividido. De fato, o nome Israel permaneceu com os outros filhos de José no norte. Já Judá e Benjamim tiveram que escolher o nome oficial da tribo dominante, Judá, e ficaram conhecidos como a casa de Judá. A casa de Israel se perdeu quando seu povo foi disperso no cativeiro assírio de 745 a 721 a.C. As Escrituras nos dizem que os israelitas foram levados para uma área próxima ao Mar Cáspio. Assim, eles também perderam o seu nome Israel. E isso fez com que se perdessem para a história. O nome da casa de Judá, conforme profetizado em Jacó em Gênesis 49, prevaleceu sobre a nação de Israel. O nome dos cidadãos de Judá, Yehudi ou Judaitas, foi mais tarde encurtado para judeus. Essa é a origem dos judeus, diferente dos israelitas. Por volta do ano 600 a.C., as maldições aconteceram também sobre a casa de Judá. Nabucodonosor, um poderoso rei da Babilônia, veio
e conquistou Jerusalém. Queimou e destruiu o templo que Salomão havia construído. Ele então exilou os judeus para a Babilônia. E viveram por 70 anos como exilados fora da terra prometida a Abraão e os seus descendentes. Depois disso, o imperador persa Ciro conquistou a Babilônia e Ciro se tornou o poder do mundo. E ele permitiu que os judeus voltassem para sua terra. Todavia, eles não eram mais uma nação independente, e sim uma província do Império Persa. Isso continuou por 200 anos. O templo judaico, conhecido como Segundo Templo, e a cidade de Jerusalém foram reconstruídos. Esdras e Neemias viveram neste período de tempo. Purim, que significa sorteio em hebraico, é uma festa judaica que comemora a salvação dos judeus persas do plano de Amã para exterminá-los, conforme registrado no livro de Éster. Alexandre o Grande foi aquele que conquistou o Império Persa. E os judeus tiveram uma província nos impérios gregos por mais de 200 anos. Mais tarde, os governantes gregos tentaram forçar a adoração grega aos judeus, resultando na revolta dos Macabeus e na semi-independência de Israel até a chegada dos romanos. O festival de Chanukah foi instituído por Judas Macabeus e os seus irmãos para recelebrar a recuperação de Jerusalém do seu templo. Então, os romanos se tornaram o império dominante, e os judeus, novamente, uma província desse império. Esta é a época em que Yeshua, Jesus Cristo, viveu. De quem a esperança messiânica se espalhou principalmente para os gentios no que é conhecido hoje como cristianismo. Conforme o Evangelho de Mateus, foram 14 as gerações, desde Abraão até o rei Davi. 14 desde o tempo do rei Davi, da tribo de Judá, até o exílio na Babilônia. E 14 do exílio até Jesus Cristo. Com Cristo, da dinastia de Davi, o Senhor confirmou a promessa de sua aliança, como disse: Fiz uma aliança solene com Davi, aquele que eu próprio escolhi. A tua dinastia será estabelecida para sempre e firmarei o teu trono eternamente. No Evangelho de Mateus, logo no primeiro capítulo, é apresentado os descendentes de Davi, até José, o marido de Maria e mãe de Jesus. Recordemos a profecia que Israel, Jacó, deu ao seu filho Judá. Judá, os teus irmãos te louvarão, destruirás os teus inimigos, o cetro real não deixará de lhe pertencer, até que venha Silo, a quem todo mundo obedecerá. Através de Jacó, Judá e Davi, a linha de descendência da semente prometida viajou até o bebê recém-nascido de Belém, quando Deus se encarnou em carne humana e natureza, e foi crucificado e ressuscitado dos mortos, e ascendeu ao céu em glória e triunfo. De fato, através dos judeus que a salvação, Yeshua, que significa salvação em hebraico, veio ao mundo. O próprio Messias, em seu ministério na terra, deu seu testemunho a esse respeito. Era meio-dia em Sicar, e Jesus e seus discípulos estavam a atravessar a Samaria, quando chegaram ao poço de Jacó, no terreno que este havia dado ao seu filho José. Cansado da longa caminhada, Jesus sentou-se junto ao poço, e os discípulos se retiraram à aldeia para comprar comida.
Apareceu então uma samaritana para tirar água, e Jesus começou a falar com ela. Num determinado momento, a mulher percebeu que ele era judeu e um profeta, e indagou-lhe: Mas diz-me, por que é que vocês, judeus, teimam que Jerusalém é o único sítio de adoração? Para nós, samaritanos, esse sítio é aqui no Monte Gerizim, onde os nossos antepassados adoravam. Jesus esclareceu-a. Acredita em mim, mulher. Vem um momento em que já não teremos de nos preocupar se o Pai deve ser adorado, aqui, ou em Jerusalém. Vocês adoram o que desconhecem, ao passo que nós conhecemos, pois é, através dos judeus, que a salvação vem ao mundo. Mas chega a hora, e agora mesmo, em que os que verdadeiramente o adoram devem adorá-lo em espírito e verdade. É assim que o Pai quer que o adoremos. E a nossa salvação se fez carne e veio ao mundo em Belém. A profecia no livro do Apocalipse, capítulo 12, versículos 1 e 2, afirma que então apareceu no céu um grande sinal de uma mulher vestida de sol, com os pés pousados sobre a lua e com uma coroa formada por 12 estrelas na cabeça. E ela estava grávida e já com as dores de parto e gritava na ânsia de dar à luz. Isso era uma profecia. De acordo com o horizonte, no momento do pôr do sol em Jerusalém e da posição da lua e do sol na constelação de Virgem, pode-se determinar o momento real em que o Messias nasceu. Entre o pôr do sol e o pôr da lua, na lua nova, no mês 7 do calendário da criação, entre 17:53 e 18:35, sobre 11 de setembro, no ano 3 a.C., ele nasceu. Já fiz alguns vídeos a respeito desse fato, que está no meu canal. Continuando na história de Israel, o ressentimento pelo jugo romano finalmente transbordou, e os judeus se revoltaram contra o domínio romano. Os romanos, pelas mãos do general Tito, que depois se tornaria imperador romano, vieram e destruíram Jerusalém no ano de 70 depois de Cristo. Incendiaram também o segundo templo, chamado Templo de Herodes. O único vestígio dessa construção é a parte que restou de um muro de arrimo que servia de sustentação para uma das paredes do edifício principal, que em si mesmo não integrava o templo. É o Muro das Lamentações ou Muro Ocidental. Em hebraico chama-se Kotel. Os judeus foram deportados como escravos por todo o Império Romano. A tragédia de Massada ocorreu também nesta revolta. E uma nova revolta, por volta do ano 135 da era cristã, liderado por Simão Bar Kokhba, novamente resultou em derrota e os judeus não foram autorizados a permanecer mais na chamada Terra Santa. E Roma renomeou a Judéia como Síria Palestina, de onde vem a palavra moderna Palestina. E Jerusalém, ainda em ruínas, foi batizada como Aélia Capitolina. E assim viveu o povo judeu por quase 2000 anos afastados, dispersos em terras estrangeiras e nunca aceitos nessas terras de antigamente. E nessas diferentes nações, eles sofreram muitas perseguições, principalmente na Europa cristã. Na Espanha, por exemplo, no ano de 1492, os reis católicos Fernando e Isabel promulgaram o famoso Decreto de Alhambra, ou Édipo de expulsão, de todos os judeus praticantes da Espanha.
E as perseguições, expulsões se propagaram também na Rússia, onde intensos pogroms foram promovidos pelos czares entre os anos de 1821 e 1906. Os judeus viveram frequentemente em situações perigosas nesses reinos e também nos califados islâmicos. É notório o envolvimento árabe e muçulmano no êxodo judaico dos países árabes e muçulmanos. Essa discriminação contra os judeus atingiu sua forma mais extrema quando Hitler, no meio da Alemanha nazista, começou a exterminar todos os judeus que viviam na Europa com o Holocausto, ou a Shoah em hebraico. Culminou com o assassinato de cerca de 6 milhões de judeus durante a Segunda Guerra Mundial, representando o maior genocídio do século XX, através de um programa sistemático de extermínio étnico patrocinado pelo Estado nazista, liderado por Adolf Hitler e pelo Partido Nazista, e o que ocorreu em todo o Terceiro Reich e nos territórios ocupados pelos alemães durante a guerra. E o remanescente de judeus sobreviveu. Isso é um fato assombroso. Mesmo após muitas centenas de anos, com inúmeras perseguições e sem uma pátria e idioma reconhecidos, havia ainda pessoas que se identificavam como judeus. E a partir de 1948, o mundo, patrocinado pelas Nações Unidas, pôde presenciar o notável renascimento do moderno e admirável Estado de Israel, visto que esse Estado renasceu apesar de grande oposição de inúmeras nações antagonistas. Por isso, a maioria das nações vizinhas travou guerra contra Israel. E no próprio ano de sua fundação, houve várias outras não menos importantes e ferozes, como as dos anos de 1956, 67 e 1973, onde Israel frequentemente esteve em guerra com 5 nações ao mesmo tempo. No entanto, não apenas Israel sobreviveu, mas os seus territórios foram ampliados. Na guerra de 1967, Israel recuperou Jerusalém, a sua capital histórica estabelecida por Davi há cerca de 3.000 anos. Os conflitos contínuos com os povos vizinhos criaram os problemas de segurança mais difíceis de se resolver da atualidade. Embora os descendentes de Abraão agora tenham um Estado independente, a bênção prometida há tanto tempo a Abraão ainda parece muito ambígua. Quando o Estado israelense foi fundado em 1948, foi saudado por muitos cristãos como cumprimento de uma profecia bíblica. Eles estavam certos, mas olharam para o conjunto errado das profecias. A Bíblia profetiza no livro de Ezequiel, no capítulo 24, o reagrupamento das ovelhas perdidas da casa de Israel. Nos 2 últimos versículos, o Senhor Deus proclama: Assim se darão conta de que eu, o Senhor, seu Deus, estou com o povo de Israel e que este é o meu povo, diz o Senhor Deus. Vocês são o meu rebanho, as ovelhas do meu pasto, o povo que me pertence e eu sou o vosso Deus, diz o Senhor Deus. Já para a casa de Judá, a Bíblia, no livro de Jeremias, no capítulo 19, profetiza o seguinte: Ouçam a palavra do Senhor, reis de Judá e cidadãos de Jerusalém. O Senhor dos exércitos, o Deus de Israel, diz: Trarei coisas tremendas sobre este lugar, tão terríveis que até os ouvidos de quem as escutar ficarão retinindo. Agora, Jeremias, na presença dessas pessoas, quebra o ponte que trouxeste contigo e diz-lhes: Esta é a mensagem que vos trago da parte do Senhor dos Exércitos.
Tal como este pote, aqui feito em pedaços, assim também farei em pedaços o povo de Jerusalém. E assim como este jarro não pode ser recuperado, também eles não poderão ser. A matança será tão extensa que não haverá lugar para enterros cerimoniosos em sítio nenhum. Os corpos amontoar-se-ão neste mesmo vale. E o que acontecer neste vale também se dará em Jerusalém, porque também encherei essa cidade de corpos mortos. As casas de Jerusalém, incluindo os palácios dos reis de Judá, se tornarão imundas, porque são todos sítios onde foi queimado incenso, sobre os telhados, a esses deuses das estrelas, e onde lhes foram oferecidas libações. A nação de Judá foi muitas vezes retratada simbolicamente nas Escrituras como uma figueira. O profeta Jeremias viu 2 cestos de figos colocados em frente do templo de Jerusalém. Num deles havia figos frescos, apanhados recentemente, mas no outro os figos que lá havia não se podiam comer, pois estavam estragados. Então o Senhor perguntou-me: que vês tu, Jeremias? Eu respondi: figos, uns bons e outros maus, tão maus que não se conseguem comer. No Evangelho de Mateus, no capítulo 21, Jesus Cristo também profetizou sobre essa companhia de maus figos. Vendo uma figueira à beira da estrada, aproximou-se dela e nada nela achou senão folhas. E Jesus disse à figueira: nunca mais nasça fruto de ti para sempre. E logo secou. Os discípulos ficaram pasmados. Havia 2 tipos de judaístas ou judeus. Alguns eram bons, alguns eram maus. A figueira boa são aqueles que se submetem ao julgamento de Deus, que entregou a nação nas mãos do rei da Babilônia. Os figos maus, entretanto, lutariam contra o julgamento e seriam destruídos no processo. Nos dias de Cristo, novamente, a maioria das pessoas queria lutar contra os romanos também, e foram severamente julgadas por isso. Por isso, a cidade e a nação foram destruídas por causa de seu espírito de revolta, recusando-se a se submeter ao julgamento divino por seus pecados. Enquanto isso, porém, os figos bons seguiram o exemplo de Jesus e se submeteram a Roma. Eles se deixaram espalhar pelo Império Romano, quando os sacerdotes judeus os perseguiam. Só ver o livro dos Atos no capítulo 8. Nessa dispersão, mostraram-se ser como bons filhos. Eles eram os verdadeiros herdeiros da tribo de Judá. Hoje nós os conhecemos como a igreja primitiva de Cristo. Mas na verdade eles eram da tribo de Judá, a qual foram adicionados todos aqueles que vieram para seguir o seu rei Jesus Cristo. Os remanescentes dos maus filhos malignos que sobreviveram foram dispersos à força, mas não para o seu bem, como Jeremias profetizou. Mas os figos maus representam Zedequias, rei de Judá, os seus ministros e todos os habitantes de Jerusalém que ficaram aqui nesta terra, e também aqueles que vivem no Egito. Tratá-los-ei como se faz a figos estragados que não prestam para nada. Tornarei essa gente repulsiva para todas as nações da terra. Tornar-se-ão um objeto de troça. Serão escarnecidos e amaldiçoados para onde forem mandados. Enviarei massacres, fomes e epidemias entre eles, até que todos tenham desaparecido da terra de Israel, que eu lhes dera, a eles e aos seus antepassados. Então, uma profecia aterrorizante. Hoje, para o povo judeu, toda essa narrativa já faz parte da sua história. Mas ainda outra mensagem de Deus ajudar no mesmo livro.
vai advertir Judá e Jerusalém dizendo: ouçam a palavra do Senhor. Estou a planear coisas más e não coisas boas contra vocês. Convertam-se dos vossos maus caminhos, e façam o que é reto. Mas responderão: não percas o teu tempo. Não estamos minimamente interessados em fazer o que Deus diz. Continuaremos a viver como nos apetece, livres de restrições, cheios de rebeldia e de maldade. Judá foi retratado como um velho vaso de barro, argila endurecida, retratando os corações endurecidos do seu povo. Com o passar dos anos, alguns deles se arrependeram e reconheceram Jesus como Messias. Eles se juntaram aos filhos bons e passaram a fazer parte da verdadeira tribo de Judá, junto com muitos outros de diferentes genealogias. Aqueles que hoje se dizem judeus não são judeus aos olhos de Deus. Se eles quiserem se tornar judeus, eles devem mudar de coração e seguir o rei de Judá, nosso Senhor Jesus Cristo. É por isso que o apóstolo Paulo aponta em suas epístolas aos Romanos quem de fato é um verdadeiro judeu. Judeu é aquele que o é, interiormente. A verdadeira circuncisão não é uma cirurgia no corpo, mas uma mudança de coração produzida pelo Espírito Santo, não por uma lei escrita. Esse receberá o louvor do Senhor, ainda que não receba o vosso. Aqui está uma predição divina, a qual será um fardo pesado para todos os inimigos da igreja. Mas é para Israel, para o seu conforto e benefício. Israel, representando a verdadeira igreja de Cristo, formada pelo verdadeiro povo de Israel, que confiou no Senhor, e os gentios crentes, que neles foram enxertados. Assim também pode Israel ser concebida, não a do sangue de Israel, mas sim aquela que tem uma mente contemplando a Deus. Mas tais são todos que são chamados à santificação pela fé em Cristo, e que nele, por ele, conhecem a Deus Pai. Pois esta é a única maneira verdadeiramente eleita de se contemplar a Deus. O apóstolo Paulo, na carta a Timóteo, afirmou que a casa de Deus é a igreja do Deus vivo, a verdadeira Jerusalém Santa, o sustento e o apoio da verdade. Verdade essa cuja devoção nos confirma que Cristo veio à terra como homem, recebeu o testemunho do Espírito e como era justo, foi contemplada pelos anjos, anunciado entre os gentios, acreditado no mundo e recebido na glória. Voltando às profecias de Israel, no livro de Zacarias, elas descrevem ainda os sucessivos esforços do mundo para esmagar o povo de Deus, e sua vitória em meio ao sofrimento, e suas conversões do mundo através do penitente olhar para Jesus. Elas são exibidas em uma grande perspectiva, de acordo com a maneira de profecia, que exibe principalmente os eventos proeminentes, mas não necessariamente em ordem sequencial. Esta mensagem é referente a Israel, tal como a pronunciou o Senhor, que estendeu os céus e estabeleceu os fundamentos da terra, formando dentro do ser humano o seu espírito. Farei com que Jerusalém e Judá se tornem como uma taça, de onde as nações à sua volta beberão e cambalearão, como ébrios. Judá será cercada, tal como Jerusalém. Esta tornar-se-á numa pesada pedra para o mundo. Ainda que todas as nações da terra se unam para demover, todas serão esmagadas. Nesse dia, diz o Senhor, os cavalos entrarão em pânico e seus cavaleiros enlouquecerão.
Os meus olhos estarão sobre o povo de Judá, mas deixarei cegos os cavalos das outras nações. Os chefes de Judá dirão então: os habitantes de Jerusalém encontraram força no Senhor dos Exércitos, no seu Deus. Nesse tempo, farei com que as famílias de Judá se tornem como tochas acesas dentro de uma floresta cheia de ramos secos, ou como um fósforo aceso no meio da palha. Incendiarão todas as nações vizinhas em redor, enquanto Jerusalém se manterá inabalável. Primeiramente, o Senhor salvará as tendas de Judá, antes de Jerusalém, para que o povo de Jerusalém e a linhagem real de Davi não se encham de orgulho com o seu sucesso. O Senhor defenderá o povo de Jerusalém. O mais fraco entre eles será como o poderoso rei Davi. E a linhagem real será como Deus, como o anjo do Senhor que vai à frente deles. Os meus planos são para destruir todas as nações que se levantam contra Jerusalém. Nessa altura, derramarei o espírito de graça e de oração sobre todo o povo de Jerusalém e me verão, a mim, aquele que trespassaram, e chorarão como por um filho único ou um primeiro filho que lhes tivesse morrido. Esse ato penitencial dos pecadores contritos, especialmente dos judeus, olhando para aquele a quem trespassaram, começou no dia de Pentecostes e tem continuado em sucessivas perseguições de judeus, gentios e outros crentes em todas as épocas, e poderá atingir o seu clímax na grande erupção anticristã dos últimos tempos, e ser confundida com o segundo advento de Cristo. Aqui está, pois, resumida em uma imagem panorâmica, exibida de uma só vez. Não nos esqueçamos que Deus é o único que é capaz de mostrar como são mentirosos os falsos profetas. Por outro lado, aquilo que os seus profetas dizem, isso ele faz com que aconteça mesmo. Terminamos com a surpreendente interjeição das duas palavras siríacas. Maranata, que significa: o Senhor está vindo. Maranata,